Continuando, terceiro item, a gente vai falar sobre o aposto. Aposto e vocativo, que é o seu irmão lá embaixo, o irmão desgrenhado, que ninguém liga para o vocativo. Muito importante aprender os dois e associar os dois, porque os dois são bem diferentes, mas os nomes as pessoas fazem confusão. Vou explicar logo o que é o vocativo, tá? Vocativo chama e aposto faz o que, pessoal? Explica. Aposto explica e vocativo chama, beleza? Então associe, não são a mesma coisa, mas são confundíveis. Qual é o objetivo de um aposto? Entrar dentro de um contexto para estabelecer uma informação nova. Essa informação pode ser dispensável ou essencial ao contexto. Quem define isso é o próprio texto, nível de conhecimento de mundo. O aposto essencialmente serviu para explicar determinados elementos. Ponto final. Aposto explica. Só que além de explicar, vamos ver aí na apostila, ele pode o quê? Resumir, especificar, enumerar, distribuir. Tá certo? Gente, coloca nesse especifica, faz só uma observação, sem vírgula, porque todos os outros têm pontuação. Bota assim, sem pontuação, perdão, não é sem vírgula não. Sem pontuação. Nessa de específica. É um dos únicos casos que eu não posso colocar vírgula, nenhum ponto no aposto especificativo. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira frase que não está no material de vocês. Só coloquei para abrir aqui a aula sobre aposto. Eu comprei 2 presentes. Suponhamos que a frase encerre aqui. Eu comprei 2 presentes. Ponto final aqui. Coloquei esse ponto final. A frase ficaria incompreensível? Incompreensível não, mas ela ficaria incompleta, não ficaria? Ei, cara, eu comprei 2 presentes. Aí você pode perguntar, que presentes são esses? A expressão presentes aqui carece de uma informação extra para melhor entendimento de um contexto. Não é essencial, só o quê? Para ter um maior esclarecimento, um aposto entra dentro desse contexto. A expressão um carro e um barco explica, dá uma informação extra sobre a palavra o que, gente? Presentes. A ela nós vamos chamar de quê, pessoal? Aqui de que, gente? De aposto explicativo, ou somente aposto, tá? Vou colocar entre parênteses explicativo. Ele explica melhor a questão do que é um presente. Além de ser explicativo, também pode ser considerado o quê? Um distributivo. Distributivo. Além de explicar, distribui carro e barco. Pode ser também enumerativo, ou seja, isso é conceito reles, não importa tanto, tá? Eu tenho aqui o sujeito simples, comprei VTD, 2 presentes, meu objeto direto. Veja que o aposto não faz parte do objeto. Ele é extra, está fora. Alexandre, está na apostila de vocês essa frase. Alexandre, presidente do clube, fará a premiação. Quem é o sujeito aqui, gente? Alexandre é o meu sujeito simples. Fará, verbo transitivo direto. E a premiação é o que, gente? Meu objeto direto. A expressão presidente do clube entrou aqui com a função de quê? De estabelecer uma expressão, aliás, uma informação extra. É um aposto explicativo. Você note que esse aposto explicativo aqui é totalmente dispensável. Não tem nenhum problema, eu acho que é dispensável. Alexandre fará a premiação. Não importa saber quem é Alexandre. Na verdade, eu acho essa informação dispensável. Por isolar o aposto, beleza? Pode isolar o aposto. Esse par de vírgula pode ser também trocado por um par de travessões ou um par de parênteses. Se ele vier no final, a única pontuação permitida, na verdade, desculpa, não é a única. A pontuação aconselhável são os 2 pontos, mas pode ser um travessão ou uma vírgula. Parêntese não. Opa, me caindo aqui. Dá aquele medo de adrenalina. É bom demais sentir medo, né? Vocês não gostam, não? Bom demais. Aquela
Tem aquele barco de parques que fica fazendo isso aqui? Tem uma hora que ele fica de cabeça para baixo? Vocês já foram naquilo ali? Nunca mais eu vou, mas já fui uma vez. Aí a menina disse, vou vomitar. Eu disse, Jesus, a de trás, né? Força da frente, né? Mas não vomitou nada, desgraçada. Morreu José, pai de Marina. Morreu é o quê, gente? Não, vamos começar com José. José é o quê? É o objeto ou é o sujeito? É o sujeito. Quem foi que morreu? José. Sujeito, verbo intransitivo, é clássico, né? O verbo morrer, o verbo viver, intransitivo. Ontem. O que é ontem aqui, gente? Adjunto o quê? Adverbial de quê? De tempo. E sábado também é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Falo mais sobre esse advérbio aqui sábado, volto já. Pai de Marina é uma informação extra sobre quem? José. Morreu José. Quem é José? Pai de Marina. A referência foi pai de Marina. Eu tenho aqui um aposto explicativo. Ou explicativo ou restritivo. Ele restringe também. Explicativo. Vou colocar explicativo. Ontem e sábado se refere ao mesmo ser? Não, gente. Ontem foi sábado. A expressão sábado vem a estabelecer uma explicação extra sobre a palavra ontem? Sim. Nesse caso, esse adjunto adverbial de tempo vai exercer duas funções. Além de adjunto, ele vira o quê? Um aposto, chamado por muitos gramáticos de aposto circunstancial. Circunstancial. Bechara cita isso demais na sua gramática. Eu posso crescer um pouquinho mais. Não tem essa palavra sábado não, né? Aí? Tem não? Pois coloque. Ainda vou colocar outra. Às 2 da manhã, no caso. Esse às 2 especifica o quê? Uma expressão sobre sábado. Às 2 é um adjunto adverbial, que não perde essa característica de tempo, que exerce a função de quê, pessoal? Aqui de aposto. Ele é o aposto da palavra sábado. Posso crescer aí às 14 horas. É isso. Já tinha ouvido falar sobre esse aposto circunstancial? Fazendo sucesso no vídeo, viu? E isso não conta, não? Que conversa! Tá todo mundo dando like, estão fazendo meme. Tô brincando, mas. Vamos à próxima, gente, que tá no material de vocês aí, ó. A entrega do pacote. A entrega do pacote pelo presidente da repartição, Cláudio Mazo, ao presidente da Confederação Nacional, Rodrigo Lez, está prevista para as 11 dessa terça, dia 20. Cláudio Mazo dá uma expressão que, gente? Está se referindo a quem? Presidente da repartição. Portanto, é um aposto que se refere à palavra presidente. Aposto explicativo. Verdade? Cláudio Mazo ao presidente da Confederação. Rodrigo Lete. Se refere a quem, gente? A presidente da Confederação. É outro aposto aqui. Especificativo ou restritivo. Está prevista para as 11 desta terça. Às 11. Aí eu tenho aqui adjunto adverbial de tempo. É só adjunto aqui, viu? Desta terça é o aposto de 11. E dia 20 é o aposto de terça. Portanto, eu tenho um aposto. São dois apostos aí. Oi? Sim. Mas tem um que não exige. Se vem no meio, entre vírgula. Se vem no fim, é preferível 2 pontos. Mas pode ser vírgula. No início, uma vírgula. Se a gente falar que quem é o aposto nesse contexto aí é ao presidente,
É Cláudio Mazo. Pronto. Cláudio Mazo esclarece presidente, sim. Sabe falar que o aposto não é Cláudio, é presidente da repartição. Não, tá errado. Viu? Eu já falo de um caso bem específico que tem dúvidas, gera muita dúvida. Mesmo especificando. Eu acho contraditório. Eu já falo sobre esse que tem um exemplo lá atrás, viu? Tá vendo na página aí, na minha e na outra página. Tocaram músicas. Parei a minha frase aí. Tocaram músicas. Você vai saber que músicas são essas? Não. Portanto, entra aqui para esclarecer a expressão música. Quais foram essas músicas aqui, gente? Um samba e um forró. Ele presta o esclarecimento sobre a palavra música, portanto, ele é um aposto. É um aposto que está no final da frase. A pontuação adequada para ela seria o quê? 2 pontos. Mas pode ser um travessão, pode ser uma vírgula. E se for muito importante essa informação, eu posso colocar um parêntese. Coloco outro parêntese e coloco o ponto fora. Ok? Sujeito indeterminado, né? Aqui. Terceira pessoa do plural. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Eu vou classificando assim a frase inteira, beleza? Vida digna, cidadania plena, igualdade de direitos, tudo isso está na Constituição, blá 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 blá. Pergunto a vocês, o que é que está na instituição? Vida digna, cidadania plena, igualdade de direito. Tudo isso aqui é um sujeito. Esse sujeito é simples ou é composto? É composto, olha o tanto de núcleo. Vida, cidadania, igualdade. A expressão tudo isso, ela faz o que? Ela resume o elemento anterior. Nesse caso, como ela resume anterior, a gente vai chamar de aposto, o que, gente? Resumitivo. Note que o verbo estar não concorda com o seu sujeito. Concorda com quem? Com o aposto resumitivo. É uma regra de concordância aqui. Aí se você quiser colocar aí no seu material, concorda com o aposto e não com o seu sujeito. Concorda com o aposto e não com o sujeito. Sim, o que é que tem? Deixa eu ver o que é que vem depois. Está onde? Na base. Não, é um verbo intransitivo. Na base de um país melhor, adjunto adverbial de lugar. Um verbo intransitivo. Você já sabia, né? Gente, engraçado, vocês não se perguntam não? Veja, a expressão vida digna, cidadania e igualdade não é quem esclarece a expressão tudo isso? Não é não? Ela quem esclarece. O aposto não deveria ser isso aqui, não? Pensa, gente, não deveria ser isso aqui? Sim, porque quem está esclarecendo a expressão tudo é isso aqui. Mas engraçado, a gramática chama é isso aqui de aposto e não é esse. Porque resume, nós temos uma inversão. Se eu invertesse o jogo, aí seria aposto. O aposto geralmente vem o quê? Depois. Se fosse assim, gente, ó, tudo isso, 2 pontos. Tudo isso, 2 pontos. Vida digna, cidadania plena e igualdade. Nesse caso, o aposto seria o quê? A expressão vida digna, cidadania e igualdade. Napoleão Mendes de Almeida não concorda com isso não. Ele diz que o aposto é essa expressão aqui. Ele diz que o sujeito é tudo isso, por isso que o verbo está no singular. Pois é, porque separa os elementos anteriores, verdade. Pode sim. Eu concordo com Napoleão Mendes de Almeida. Se o aposto está explicando, vida, cidadania e igualdade, está esclarecendo tudo. O aposto, na visão do Napoleão, é esses elementos anteriores. Não a palavra tudo isso. Mas não tem, isso não voga nos concursos públicos. E isso é o aposto. Se eu inverter a ordem, aí sim, o aposto vai ser o próximo. Tem um exemplo aqui. Sim, pode perguntar. O aposto, a casa que ele tem o mesmo sujeito. Hã? A casa, o
O aposto vem antes. Nesse caso, que tem elementos de enumeração, o aposto tem que vir depois. Isso. Olha, eu coloquei aqui, ó. É a mesma coisa, ó. A vida se compõe de muitas coisas. Pense. A vida se compõe de muitas coisas. Quais são essas muitas coisas aí? Vai. Amor, trabalho e ação. Isso aqui é o aposto da expressão muitas coisas. Você viu? É ordem, cara. É a questão de ordem. Se eu invertesse, ele não seria mais aposto. Como é o nome disso aqui? Cabaré. Só gente, aquele monte de velho babão lá da Academia Brasileira, tudo babando em cima do birô. Vamos complicar mais as coisas. Tudo pro inferno, aquele bando de velho. Só complicando. Isso fica feio para professor de português, que não consegue dar uma aula de forma completa. Muitas coisas aí é um sujeito. Hã? Vamos classificar as coisas aqui? A vida, sujeito simples, compõe verbo transitivo direto, compõe a si mesmo, objeto direto. Quem se compõe de algo. De muitas coisas, objeto indireto. Isso ali é o aposto. Se o Brasil enfrentar uma ditadura militar, vou lá no Bolsonaro e dizer, olha, vamos fazer uma ditadura na linguagem também? Vamos fazer só a minha gramática, cancele todas as outras? Institua a minha como única. Essa partícula assim faz com que muitas coisas sejam objeto direto preposicional. Não, porque assim, a vida compõe a si mesma. A ação recai sobre o sujeito. No caso aqui é uma partícula reflexiva, sendo o objeto direto, isso. Quem se compõe de algo. Completa o verbo, ó, através de preposição. Quem se compõe de algo. É VTDI, perdão. É complicado você lidar com a partícula C. Vai ter uma aula só sobre isso. Seus olhos, indagadores holofotes, fixaram em mim. Ninguém tem problema com isso, dizer que isso aqui é o que? É o aposto da expressão seus olhos. Nenhum problema aí. Existe um tipo de aposto que é aquele que não é intercalado por vírgulas, não é isolado por vírgulas, que é o aposto especificativo. O aposto especificativo tem algumas regras específicas, eu vou te mostrar agora. Note, a escritora Lígia Fagundes Telles lançou um livro. Quem é o sujeito de lançou? Tudo isso aqui faz parte do sujeito, tá bom? O sujeito é simples porque tem apenas um núcleo. Eu pergunto a vocês, quem é o núcleo? É Lígia Fagundes Telles ou escritora? Aparentemente você chamaria Lígia Fagundes Telles como núcleo, mas na verdade não é. Escritora é o meu núcleo. Sim, verdade. Escritora é o núcleo do sujeito simples, enquanto que Lígia Fagundes Telles mostra uma especificação, mostra uma informação extra. Lígia Fagundes Telles se chama aposto especificativo da palavra escritora, tá bom? É um aposto especificativo. Não é tudo que se encaixa dessa forma, ou seja, sequência de adjetivo mais substantivo, que vai ser um aposto especificativo. Ele tem regras. Então você já pode anotar as regras, é o seguinte: tem que ser o mesmo ser, eu vou colocar aqui, ó, mesmo ser, e também tem que ter ser um substantivo próprio. Substantivo próprio. Note, tanto a escritora quanto Lígia Fagundes Telles são o mesmo ser. A escritora é a Lígia, passa no primeiro teste do aposto especificativo. E o aposto especificativo sempre é exercido por um nome próprio. Lembre-se disso, candidato. Sempre é um nome próprio. Vou te mostrar uma circunstância daqui a pouco em que não é um nome próprio. O professor Vitor Linardi ministrou as aulas. Ministrou tem quem como sujeito? O professor Vitor Linardi. Aqui é o sujeito simples, núcleo Vitor Linardi. Desculpa, núcleo não é Vitor Linardi, o núcleo é professor. Núcleo do sujeito simples. Vitor Linardi e professor são o mesmo ser.
E Vitor Linardi é um substantivo o quê, gente? Próprio, tá certo? É um substantivo próprio. Mesmo ser substantivo próprio, eu tenho um aposto o quê, gente? Especificativo. Muita atenção nisso. Principalmente nessa frase que você vai anotar, aluno online, aí no material de vocês. As professoras, perdão, falta um S. As professoras Ana e Raquel saíram. Quem foi que saiu, gente? Quem foi que saiu? As professoras Ana e Raquel. Tudo isso aqui é um sujeito simples. Sujeito simples, sim, é um sujeito simples. Só tem um núcleo que é quem? Professoras. Sujeito simples. E a palavra Ana e Raquel é o elemento esclarecedor da palavra professoras. Note, eu tenho aqui um aposto especificativo. Note que é o mesmo ser, são o mesmo ser e são dois substantivos próprios. Passou nessa regra de aposto especificativo. Está claro, candidato? Sim? Ótimo. Então vamos lá. Continuando aqui sobre o aposto especificativo. Muita atenção nisso, mesmo ser substantivo próprio. Vamos para o próximo item que a gente vai falar de elemento de aposto resumitivo. Às vezes pode parecer um pouco complicado, mas atenção redobrada. Ele furtou a bolsa, elemento que o incriminou. Eu pergunto, o que foi que o incriminou? O fato de ter furtado a bolsa. O que foi que o incriminou? O fato de ter furtado a bolsa. A palavra elemento, esse substantivo, resume toda essa oração anterior. Se resume, ela vai agir como um aposto que, gente? Resumitivo. Aposto resumitivo, porque resumiu toda a expressão anterior. Tá certo? Tem mais um elemento aí, que é o Caio passou no concurso, o que o levou a viajar. O que o levou a viajar. Pergunto a vocês, gente, o que o levou a viajar? O que o levou a viajar? O O. Esse O resume todo o elemento anterior. O que o levou a viajar? O fato de ter passado no concurso. Acreditem vocês que esse O é um aposto resumitivo. Por que, Vitor? Porque ele é responsável por retomar todo o elemento anterior. Esse O é um pronome demonstrativo, aquilo que o levou a viajar. Ele age como aposto, resumindo toda a expressão anterior. Compreende, candidato? Sim? Você decorou comigo que o aposto tem a função de explicar. O vocativo é seu irmão, muita gente confunde isso em prova. Vocativo chama enquanto aposto explica. Repete. Vocativo chama, aposto explica. Aposto explica, vocativo chama. Lembrando disso, o aposto explica, o vocativo chama. O vocativo tem dentro da sintaxe não uma função, ele nem se encaixa com um elemento sintático. Ele serve apenas para evocar, para chamar a atenção do leitor, para chamar o leitor até um certo contexto. Lembre-se disso. O vocativo chama, é um elemento extrasintático, não faz parte da sintaxe. Compreende, candidato? Sim. Então é comum em textos religiosos, ó Senhor Deus dos desgraçados, rogai por nós. Esse elemento é um vocativo, eu estou chamando por alguém. Ei, psiu, você, ei, psiu, você. Olha o vocativo aí, candidato. Vamos dar uma olhadazinha aqui, ó. A vida, Luzia. Estou chamando por Luzia. Portanto, Luzia é o meu vocativo. Estou chamando por Luzia. Não tem função sintática, beleza? Bruna, vai demorar? Estou chamando por Bruna. Isso aqui é um vocativo. Estou chamando por Bruna. Ouça, querida, o que estou dizendo é o meu vocativo. Lembrando que o vocativo é sempre isolado por quê, gente? Por vírgulas. A vírgula não é facultativa, ela é ordem obrigatória para esse elemento, beleza?
Agora, a gente vai fazer essa frasezinha aí que é da primeira das questões. Analisa comigo, gente, ó. Faça a análise do trecho. Vamos fazer com o tio? Essa é a primeira questão. Você não deve me enrolar. Faça primeiro, elemento por elemento, para depois você vir corrigir comigo. Não se enrole, não. Um conselho é que você pega essa frase, o espaço é curto, não sei se é curto, você copie no seu caderno. Depois é que você passa para a apostila, beleza? Tenha capricho na sua atividade. Então, coloquei uma frase aqui para a gente classificar tudo o que tem nessa frase. Portanto, preciso que você identifique de imediato o verbo. Quem é o verbo aqui? Os índices econômicos e as estatísticas de emprego geraram. Perguntei o que foi que gerou. Vou classificar esse verbo como verbo de ação ou verbo significativo. Você já aprendeu isso. Quem gera, gera algo. Eu acho que é um verbo transitivo direto. Vou perguntar aqui, quem foi que gerou? Os índices econômicos e as estatísticas de emprego. Tudo isso aqui eu vou chamar de sujeito, só que é um sujeito composto. Esse sujeito é composto por dois núcleos. Primeiro, que é índice, núcleo 1 do sujeito composto. E a gente tem estatísticas aqui, que é o núcleo 2 do sujeito composto. Ok? Analisando dentro desse sujeito composto, eu tenho um artigo que se enquadra como adjunto adnominal e econômicos, que é um adjetivo que está ao lado do seu referente, sendo chamado de adjunto adnominal também. Caro presidente representa uma interlocução com o meu leitor. Caro presidente, eu estou falando com o presidente. Portanto, caro presidente é um que, gente? É um vocativo. Beleza? E as estatísticas de emprego? O E é uma conjunção, portanto não tem função sintática. Eu vou colocar só conectivo. Você pode colocar também sem função, que ele não exerce nenhuma função sintática. As é um artigo, portanto adjunto adnominal. De é uma preposição que não tem função, sem função sintática. E emprego é o meu substantivo, que é o núcleo. É o núcleo de alguma coisa. Vamos saber aqui, ó. Na estatística de emprego. De emprego é uma locução que completa a palavra estatísticas. Aqui não é o tipo de estatística, não é o tipo de. Quando isso acontece, eu tenho o que, gente? Aqui um adjunto adnominal. Vai ver aula de complemento de novo. E aqui é o núcleo do adjunto adnominal. Beleza? Principal motor da economia está prestando esclarecimento sobre acho que é os índices econômicos, né? Não, as estatísticas de emprego. É ele que motiva a economia, segundo a frase, né? Portanto, tudo isso aqui é o meu aposto explicativo. Aposto explicativo. Esse aposto explicativo está isolado por travessões e podia ser isolado também por vírgulas ou por um parêntese. Compreende, candidato? Sim? Ótimo. Geraram quando? Nesta segunda-feira, eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo, o que justifica essas vírgulas que não são obrigatórias, porque ele é de curta extensão no meio da frase, ele tem que ser acima de 8 palavras, né? Dia Nacional do Trabalho. Dia Nacional do Trabalho está prestando esclarecimento sobre a palavra segunda-feira. Portanto, eu tenho aqui um aposto. Ok? O que foi que os índices econômicos e as estatísticas geraram? Protestos. Protestos, não é verdade? Portanto, eu tenho aqui um objeto direto. Isso prova que eu tenho aqui um adjunto adverbial, um objeto direto. Geraram por onde? Por todo o Brasil. Eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Por onde? Por todo o Brasil, ok? Fiz a primeira, espero que você tenha acertado aí. E é nóis. Tchau, gente. Tchau, não. Espero que vocês tenham acertado e a gente vai continuar agora com a segunda parte da correção. Assinale a alternativa em que o aposto não se refere ao sujeito. Fernanda, minha filha, se refere ao sujeito? Não? Fernanda
Minha filha tem cabelos. Quem é que tem cabelo? Fernanda, que é filha, se refere ao sujeito. Fernanda Montenegro, grande atriz, sim, refere ao sujeito, porque Fernanda Montenegro é o sujeito de estar. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, recebe, quem é que recebe? É o Rio, sujeito. Conheci, quem foi que conheceu? Eu. A Amazônia é o objeto direto. A maior reserva florestal do mundo se refere à Amazônia. Letra D. Na 2, não pediu para grifar uma, e sim várias, não é verdade? Antes de explicar essa 2, antes de falar sobre essa 2, eu tenho que voltar aqui ao quadro para explicar uma coisa a vocês, que o aposto especificativo pode vir sob forma de preposição também. Acompanha aqui, gente, ó. A Praça do Ferreira. Do Ferreira esclarece a palavra praça, não é verdade? Não é, gente? Primeira coisa, para eu considerar isso aqui como um aposto, tem que ter duas facetas que eu quero que vocês anotem. Primeiro, quando for preposicionado, vou colocar assim, aposto. Escrever aqui do lado. Aposto preposicionado, coloque aí. Aposto preposicionado. Nome próprio sempre vai ser um substantivo próprio. Você observa se está em maiúscula. E ele tem que ser o mesmo ser. Lembra disso que eu falei? Mesmo ser. Então são essas duas características que tem que anotar no aposto preposicionado. Ele tem de ser representado por um nome próprio, sempre vai estar em maiúscula e tem que representar o mesmo ser. A Praça do Ferreira, essa praça é lá em Fortaleza, não é? No centro. Do Ferreira completa praça. É um nome próprio e é o mesmo ser. A praça e o Ferreira, na questão se refere ao mesmo ser. Eu tenho um aposto especificativo aqui, tá? O prédio da escola. Veja, já não é um nome próprio. E prédio e escola, nesse caso, são a mesma coisa? São a mesma coisa, gente? Bom, a escola é bem mais do que isso, mas são o mesmo ser. Só que isso aqui não é um nome próprio, não é considerado o que, gente? Aqui, um aposto, e sim um adjunto adnominal, porque aqui é um substantivo concreto. Mas se eu fizesse o seguinte, ó, fosse assim, ó, um prédio do, olha a letra maiúscula, Congresso, eu exagerei na maiúscula aqui, o prédio do Congresso, e aí, do Congresso, vai ser aposto ou vai ser adjunto adnominal? Hein, gente? Vai ser aposto aqui. Veja, Congresso e prédio são o mesmo ser, estou me referindo, e está com letra maiúscula. Aposto especificativo. A cidade de Fortaleza, nome próprio e são a mesma entidade, também é um aposto. A neblina da serra. As palavras serra e neblina são o mesmo ser? Não, não são o mesmo ser e nem está de letra maiúscula, né? Adjunto adnominal. A gripe do rapaz. E aí? Rapaz e gripe são o mesmo ser? Não, adjunto adnominal. Beleza? Aí falando, vocês marcaram que letra aí? Ah, não tem que marcar não, né? É só grifar. O poeta Castro Alves, quem é o aposto? Hein, gente? Castro Alves. A ex-presidenta Dilma Rousseff, é presidenta ou Dilma? Dilma é o aposto. A Serra do Mar, veja, se eu colocasse letra maiúscula, não seria minúsculo, não seria aposto não. É um aposto aí, gente? É. A cidade de Recife também é um aposto. Só de Recife, né? Então, Castro Alves, Dilma, do Mar e Recife. Reconheça o termo em que desempenha a função de aposto e é considerado um adjunto adverbial. Vamos lá. Amanhã, sábado, haverá reunião. Quem é aí o aposto? Sábado, ele esclarece amanhã. Este é Lucas. Quem é Lucas? Vai. Meu sobrinho. Eu gosto de sobremesa, dessa sobremesa. Qual é?
Pavê de chocolate, numa hora dessa, né? Muito bom. Todo cidadão deve ser útil à pátria, mãe de todos. Quem é mãe de todos? Pátria, é o apóstolo. Quarta questão. Identifique a alternativa que precisa de 2 pontos. Todas essas alternativas precisam de pontuação. Ele só quer uma que é com 2 pontos. Qual é a letra? A. Quero só uma coisa, 2 pontos. A tua alegria. Grifa aí a tua alegria e coloca aí aposto. Como está no final da frase, os 2 pontos foi necessário. Pedro II, ex-imperador do Brasil, foi deportado. Quem é o aposto aí, candidato? Ex-imperador do Brasil. Bote vírgulas ou travessões. 2 pontos jamais. Todos os alunos, principalmente os do 8º ano, entre vírgulas ou entre travessões ou entre parênteses. Pedro, o delegado, coloca entre vírgulas aí, o delegado. Então, letra A, quarta. Quinta, sublinhe o vocativo das orações a seguir. Gente, rapidinho, letra A. Garota. B. Rapazes. C. Marina. D. Ellen. Sexta, ele quer que você identifique o objeto direto preposicionado. Tá de graça, né, gente? Qual é a letra? Letra E, gente. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Amou quem? A João. Objeto direto preposicionado. Com o verbo amar quase sempre acontece. Essa sétima, tô curioso. Marcado que letra na sétima? C. Marcado de C? Não podemos nos impor uma indigência. Não podemos, nós, aqui o sujeito está oculto, o não, adjunto adverbial de negação, não é isso? Não podemos impor, aqui é a locução verbal, vou botar LV. Não podemos impor o que, gente? Vai lá, pensa. O que nós podemos impor? Uma indigência. Objeto direto porque não tem preposição, correto? Beleza. Então o verbo é transitivo direto. Pergunto a vocês, não podemos impor uma indulgência a quem? A nós. Quem impõe, impõe algo a alguém. A nos, aqui é um objeto indireto. VTDI. Qual a alternativa aí? Letra B de bola. E indireto. Você sabe explicar o que não entendeu? Não podemos impor uma indigência aos meninos. Pensa nisso. Como é que tu classifica? Esquece o nos. Não podemos impor o quê? Uma indigência. A quem? Aos meninos. Como é que tu classificaria aos meninos? Objeto indireto. Quem impõe, impõe algo, a alguém. O problema é que o autor escolheu o pior pronome, porque você não consegue ver uma preposição aqui. Poderia ser assim, não podemos impor-nos, ou então impor a nós. Se fosse o oblíquo tônico a nós, você mataria a questão. Então, aqui seria um objeto indireto, você veria a preposição, só que é nos, é um pronome oblíquo átono. E ele não tem preposição. Por isso, quando você vir um pronome nos, mi, ti, verifica a regência do diabo do verbo. É ele que vai determinar se isso aqui é um OD ou OI. Mas o A já existe preposição, né? Aí sim. Aí, mesmo assim, você tem que verificar, porque poderia ser um objeto direto preposicionado. Mas, quem impõe, impõe algo, a alguém. Ele é bitransitivo. Ela saiu. O que o deixou louco? O que foi que o deixou louco? Ela ter saído, que foi resumido pelo O, sendo um aposto resumitivo.
A 9, bicho, só erra se por leseira, porque, pelo amor de Deus, que questão. Ele mata na primeira e só dá uma opção. Vocês marcaram que letra aí? Hein, gente? C, todo foi de C? Veja, como eu ia dizendo, é econômico. Isso é um predicativo do sujeito. Então, olha o verbo de ligação e não tem nem outra opção. Claro que é a letra C. Assaltado por mim, agente da passiva, e onde? Em sua habitação, adjunto adverbial.